Glória a Deus. Podeis sentar, amados. Gostaríamos de apresentar as pessoas que essa noite estão nos visitando, participando no culto conosco. Gostaria que você desse o sinal com a sua mão, você que está nos visitando, para que a gente pudesse conhecê-lo. Muito bem, algumas pessoas nos visitam. Glória a Deus por vossas vidas. Que Deus possa abençoar grandemente a cada um de vocês. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui não é outro lugar senão a casa do nosso Pai. Vamos servir ao Senhor, amados, com os nossos dízimos e ofertas. Convido os obreiros para o serviço do Santo Ofertório. Vamos apresentar diante de Deus as nossas ofertas e os nossos dízimos com alegria no coração e voluntariedade. A palavra de Deus nos diz que nós não devemos dar por constrangimento nem por necessidade, mas com voluntariedade de coração e com alegria. Então, se há voluntariedade no seu coração e alegria em ofertar, em dizimar, faça-o em gratidão àquele que tem cuidado de sua vida. Mas se há constrangimento, ou se simplesmente por necessidade, esse dinheiro vai servir para a igreja pagar as suas contas. Vai entrar na contabilidade da igreja, vai sair no pagamento das contas, mas não vai chegar diante de Deus como um louvor e uma adoração de gratidão. Amém? Então vamos fazê-lo com alegria no nosso coração, de acordo com aquilo que nós temos recebido do Senhor. Então vamos fazê-lo agora em adoração e louvor ao nome do nosso bom Deus. Quero convidar aqui o presbítero Salles, dirigente da congregação Tasso de Ereissati, para estar nos dirigindo ao Senhor em oração, apresentando nossos dízimos e ofertas à igreja do Senhor. Glória a Deus. Saúdo com mãos com a paz do Senhor. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade, meu Pai. Nós estávamos na tua casa, na tua presença, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque tu tem nos dado um dia de paz, um dia de tranquilidade, tem nos livrado, Senhor, tem nos guardado. E agora nós estamos aqui, Senhor, para te cultuarmos, Senhor, e te agradecer, meu Pai, por tudo que tu tem feito por nós, Senhor. Pelo pão de cada dia, Senhor, pelo calçado, pelo vestido, Senhor, pela saúde, pela paz e pela comunhão, Senhor. Te agradecemos, Senhor amado, por essa esperança maravilhosa que tu tem nos dado, Senhor, de um dia estarmos contigo para sempre. Agora, meu Pai, eis aí os teus servos que vão te adorar, que vão, Senhor, te louvar também com o teu dízimo, com as suas ofertas. Recebe a cada dízimo nesta noite, a cada oferta, ó Senhor amado, recompensa cada um dos teus servos, Senhor. Pai maravilhoso, fica conosco, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que
ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Quase parando, sem força, sem vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Uma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida completa está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vento tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida completa está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Abramos as nossas Bíblias, amados. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 17. No Antigo Testamento, nós não temos cartas, nós temos livros. Então, dizemos 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Samuel, 2 Samuel, diferentemente do Novo Testamento, que nós tratamos de carta, né? Daí 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios. Amém? Primeiro Reis, capítulo 17. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor, louvamos o Teu nome, agradecemos a Ti pela alegria que já temos sentido aqui na Tua casa, já temos sentido a Tua presença. Oh, como é bom estar, Senhor Deus, reunido com os nossos irmãos e irmãs em Cristo para adorar a Ti, na beleza da Tua santidade. Sentir o Teu Espírito Santo, ó Pai,
nos unindo no momento da adoração e elevando, Senhor Deus, as nossas vozes a Ti. Agora, meu Pai, queremos e precisamos ouvir Tu falar conosco através da Tua santa e poderosa palavra. Vem falar aos nossos corações, ó Pai. Importa que Tu cresças, ó Pai, que nós diminuamos, Senhor Deus, que Teu nome esteja exaltado e engrandecido em nossas vidas. Ministra a cada um de nós nessa noite, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, somos Teus filhos e precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 17, versículo de número 8 ao versículo de número 16. Vamos falar nessa noite sobre esse episódio bíblico marcado na memória daqueles que frequentam desde a escola bíblica dominical, ainda quando criança, e aqueles que ainda não conhecem. Essa noite o Senhor também vai falar com você. Generosidade na escassez. Amém? Diga comigo, generosidade na escassez. Vamos aprender com essa viúva. Primeiro, amados, essa passagem nos fala de um profeta que realizou muitos milagres. Deus, através da vida dele, realizou muitos milagres, né? Eu acho que são 3 momentos de muitos milagres nas Escrituras. A época de Moisés, Deus tirando o povo do Egito, a época de Elias e Eliseu e a época de Jesus Cristo. São os 3 momentos de uma presença muito especial de milagres. E o profeta Elias, ele viveu no tempo do rei Acabe. O rei Acabe casou-se com Jezabel, que era de Sidom, e era adoradora de Baal. E quando ela casa-se com Acabe, ela acaba trazendo para Israel a adoração a Baal. E o povo passa a adorar Baal e a prestar culto a Baal, o deus dos sidônios. E é aí onde Elias aparece enviado por Deus, para poder encarar o rei Acabe, que quase acabou com Israel, né? Daí o nome dele já diz tudo, né? Acabe, quase acabou com Israel. E aí no versículo 1 do capítulo 17, nós temos esse profeta aparecendo diante do rei Acabe e trazendo a mensagem de Deus a este rei. Olha só o que o profeta diz. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Você não está adorando a Baal? Você não quer que Baal mande chuva? Você não está erguendo postes ídolos a Baal? Você não está erguendo altar a Baal? Você não está erguendo bosques de adoração a Baal? Pois diz o Senhor que não haverá chuva e nem haverá orvalho. Olha só. Nem orvalho, nem chuva. Aquele orvalho, quando a gente chega essa hora e sai, a gente vê o carro cobertozinho, né? Nem orvalho, nem chuva, segundo a minha palavra. Ou seja, enquanto eu não voltar para dizer que vai voltar a chover, não vai chover sobre a terra, nem vai ter orvalho. E aí, Deus cuida de seus profetas. Deus diz: agora, Elias,
tu retira-se daí. Você já entregou a mensagem a Acabe, então retira-se daí e vai ao ribeiro de Querite, e vai ao ribeiro de Querite e esconde-se ali. Fica escondido por lá, junto ao ribeiro de Querite. E aí o profeta Elias foi, lá ele tinha água para beber, não chovia nem tinha orvalho, mas ele tinha água para beber, e todo dia ele comia sanduíche. Né? Deus mandava um sanduíche para ele, um sistema de delivery. Não chegava motoboy, mas os corvos chegavam para servir Elias. E o corvo servia carne e pão, amados. Você já pensou? Ele não comia a carne, ele trazia o pão e trazia a carne. E aí todo dia Elias tinha lá, eu acho que foi o primeiro delivery do mundo, né? Tinha lá o seu sanduíche e tinha água no ribeiro para beber. Mas como não chovia e nem tinha orvalho sobre a terra, o que acontece? O ribeiro seca. Mas uma coisa é certa, o ribeiro pode secar, mas o cuidado de Deus pelos seus filhos não. Diga comigo, o ribeiro pode secar, mas o cuidado de Deus com os seus filhos não. Porque esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que cuida dos seus filhos. Um Deus que sustenta os seus filhos. Ele diz que não vai chover, não vai ter orvalho, mas ele não deixa o seu filho passar fome. Está escrito lá em Salmo 37, versículo 18 e 19. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Glória a Deus. Oh, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. E aí a palavra do Senhor vem mais uma vez a Elias. A palavra veio a Elias. Olha só. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, da mesma forma como veio a ele a palavra do Senhor dizendo para ele e para o rio Querite, agora veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Ele estava no ribeiro de Querite, mas o Senhor mandou ele se erguer, porque o rio secou, e Deus agora ia cuidar dele em outro lugar. Agora interessante é o lugar onde Deus escolhe para cuidar dele, né? Deus manda ele levantar, ir a Sarepta e habitar ali. E é o que parece, Elias é o primeiro profeta aos gentios, né? Porque ele sai dos termos de Israel e vai para Sidom, para um país vizinho. E Sidom, amados, é a terra de adoração a Baal. Sidom é a terra em que o Deus a quem eles adoram é Baal. Sidom é a terra de Tiro e Fenícia, onde Baal é o Deus, onde as pessoas se curvam diante de Baal. Sidom, amados, nada mais é do que a terra de onde saiu Jezabel. Vocês estão lembrados que eu disse no início que Jezabel era Sidônia? Olha para onde Deus mandou seu profeta ir. Deus mandou ele ir para Sidom. Você sabe quem que governava Sidom? Quem era rei de Sidom? Etbaal. Etbaal era o pai de Jezabel. Então o sogro de Acabe é quem governava Sidom. Como é que Deus manda um profeta ir habitar na terra de quem está procurando o pescoço do profeta? Como que Deus manda um profeta habitar na terra onde Baal é adorado? Sai de Querite
e vai a Sarepta, Sidom, a terra de Natal, Sidom, a terra natal de Jezabel. Fica ali, porque lá eu levantei uma viúva para sustentar você. Como é que é esse negócio, amados? Se a maldição estava caindo sobre a nação de Israel, porque estava adorando Baal. Se a maldição estava caindo sobre a nação de Israel, porque Jezabel veio para Israel e trouxe consigo todo o ritual pagão. E agora Deus diz, você sai de Querite, eu te quero lá em Sidom. Porque Deus te esconde aonde Ele quer. Se Deus quer te esconder na frente daquele que quer destruir a tua vida, Ele esconde. Você está na frente dele e Ele não consegue te enxergar. Porque Ele esconde você aonde Ele quer. Para mostrar que quem é Deus é Ele. É Ele quem é Deus. E poder humano algum pode destruir a sua vida. Etibaal podia ser o rei de Sidom, mas Deus é o Senhor dos céus e da terra. Etibaal poderia ser o pai de Jezabel, que queria porque queria a morte de Elias. Mas nos céus estava um que queria Elias vivo para pregar a sua palavra e profetizar a nação de Israel. Então aonde Deus quiser você, Ele vai colocar. No lugar que você talvez não entenda, mas Ele vai levar você ali. E se Ele te mandar ali, pode ir, que Ele vai guardar e vai proteger você. Talvez o lugar que Elias menos esperava ir fosse a Sidom, mas foi para lá que Deus mandou. Para mostrar a Jezabel que ela não tinha poder sobre a vida de Elias. Para mostrar a Sidom que Baal era inoperante. O profeta de Deus estava lá e ele não podia fazer nada. E era lá dentro de Sidom que Deus ia alimentar o profeta. E era lá dentro de Sidom que Deus não ia deixar o seu profeta morrer de fome. Porque Deus lhe alimenta onde Ele quer. Nem que seja na terra dos estranhos. Nem que seja na terra do inimigo. O Senhor vai lhe alimentar e vai cuidar de você. Se para lá Ele mandar você. Jezabel é aquela mulher maligna que nutre uma hostilidade contra o Deus de Israel, que matou os profetas de Deus, a tal ponto que Obadias, o mordomo de Acabe, o mordomo do rei, separou 100 profetas de Deus, colocou esses profetas dentro de uma cova e sustentou esses profetas a água e pão. Ele era mordomo do rei. Mas para salvar aqueles profetas de Deus, eles tiveram que ser mantidos dentro de uma cova. Obadias, o mordomo do rei. Mas Deus levanta Elias e diz, estou sustentando 100 lá. Mas eu quero dizer que eu sustento do jeito que eu quero. Eu sustento com os corvos à beira do rio Querite. E eu sustento também com a viúva na terra de Sidom. Uma viúva que nem me conhece, mas é para lá que eu te levarei. Jesus Cristo falando disse, havia muitas viúvas em Israel na época do profeta Elias. Mas se não uma só foi escolhida e nem israelita era. Mas foi uma fenícia. A viúva de Sarepta, lá em Sidom, foi quem Deus escolheu para abençoar e para alimentar o profeta. Primeira coisa que nós vemos, amados, é a humildade do profeta. Morar na terra de quem busca sua morte e que adora Baal, que trouxe punição à sua nação, ao seu povo, às pessoas queridas. Você tem que ter humildade para escutar a voz de Deus e obedecer. Ser sustentado por uma viúva, você já pensou? Um judeu que aprende desde pequeno que Deus é Deus dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros, que é papel dele acudir
em suas necessidades, os órfãos e as viúvas, ele ser levado a uma terra estranha, ao invés de ir sustentar, ele ser sustentado por uma viúva. Mas foi Deus quem disse: vai a Sarepta, que lá eu já escolhi uma viúva, que vai sustentar você. E você vai habitar ali. O que eu acho interessante é que no rio Querite, lá pertinho de Acabe, Deus mandou ele esconder-se. Esconde-se lá junto ao rio Querite. Mas em Sidom ele manda habitar. Habita ali. Diga comigo, habita ali. Ali é o lugar que Deus vai lhe sustentar. Se ele disse habita ali, você pode habitar. O profeta podia muito bem dizer: não, Senhor, não vou para essas terras estranhas aí que adoram um Deus estranho, não. E muito menos sofrer a humilhação de ser sustentado por uma viúva, quando era eu que era para acudir a viúva. Mas Deus disse: vai lá e habita ali, porque é ali que eu vou te sustentar. Tem coisas, amados, que parece que Deus dá um nó na nossa cabeça. A gente olha, a gente não entende o que está acontecendo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. É melhor obedecer do que entender. Amém? É melhor obedecer do que entender. Diga comigo, melhor que entender é obedecer. Porque tem hora que a gente não entende. Não sei se acontece com você, mas comigo tem hora que eu não entendo. Aí, como eu não entendo, é melhor obedecer. Porque quando passa um tempo, eu olho para trás e eu começo a entender. Melhor que entender é obedecer. Se Deus falou e falou claramente ao coração, amados, a gente tem mais é que obedecer. Se Ele abrir a mente, iluminar e a gente entender, glória a Deus. Mas se Ele não quiser que a gente entenda, uma coisa eu tenho certeza, Ele quer que a gente obedeça. E na hora que for para entender, Ele vai fazer você entender. Mas melhor que entender é obedecer. Obedeça a voz de Deus. Obedeça a direção de Deus. Porque eu vou lhe dizer uma coisa. Se eu fosse o profeta Elias, tinha dado um nó na minha cabeça. Mas, Senhor, como é que eu vou sair de junto do rio Querite? Sei que secou, né? Mas vou para Sidom, uma terra que adora Baal. Que quem governa lá é o pai da mulher que quer porque quer me matar. E ainda ser sustentado por uma viúva. Senhor, é tu mesmo quem está falando? Ou isso é uma voz do meu coração? Mas Elias era um profeta de Deus. E ele sabia discernir a voz de Deus. E ele soube que ali era a voz de Deus. Ele podia não entender o que estava acontecendo. Mas o seu coração era um coração obediente. Diga comigo novamente. Melhor que entender é obedecer. E foi o que Elias fez. Obedeceu. Versículo de número 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que eu beba. Olha só que sinal maravilhoso, né? Elias era desses crentes pentecostais, que gosta de fogo. Esses crentes pentecostais gostam de sinais, né? Sim ou não? E quando ele entra, chega na porta da cidade, ele já viu um sinal. Viu uma mulher viúva apanhando lenha. Para que se apanha lenha, amados? Para que se apanha lenha? Para fazer fogo. Se vai fazer fogo, está querendo cozinhar alguma coisa, né? Porque naquela época a gente não tinha esses fogões que a gente tem hoje, né? Era tudo a lenha. Então o que acontece? Se ela está juntando lenha, ela vai acender fogo, porque ela vai assar alguma coisa. Oh, rapaz, esse Deus é fiel. Todo dia eu estava comendo sanduíche, mas agora vai ter um cardápio diferente, né? Já achei a viúva, e pelo visto a viúva tem o que fazer. Porque se não tivesse o que fazer, não estava colhendo lenha, né?
Se a despensa tivesse vazia, eu não estava colhendo lenha. Se ela está colhendo lenha, então tem alguma coisa na despensa para assar. Porque ninguém acende o fogo a lenha para não assar nada, né? É porque você vai usar. Então colocou lá, preparou. E aí o que aconteceu? O que aconteceu, amados? Ele chegou para ela e disse: é um sinal de Deus, essa é a viúva que Deus escolheu para me sustentar. Quando ele chegou à porta da cidade, e aí disse: por favor, traga-me água para beber. O que aquela mulher fez, amados? Viu aquele homem sedento daquela jornada, naquela viagem do Ribeiro Querite até Sarepta, e de pronto, aquela mulher se movimentou para ir buscar a água. Versículo 11. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e disse-lhe: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. A mulher que estava juntando lenha, ela parou e se movimentou para ir buscar água para o profeta. De pronto, de prontidão, ela não apresentou desculpa alguma. Isso fala para nós, amados, algo muito especial. A disposição daquela mulher em servir. Em período de seca, a disposição solidária desta mulher nos ensina muito. Porque aquela mulher tinha um coração generoso. Diga comigo, generosidade. De pronto, ela se prontificou a ir buscar água para o profeta. Já ia lá buscar a jarra de água, o copo, para servir o profeta. Ela não conhecia o profeta, mas ela de pronto atendeu o pedido do profeta. Coração caridoso e generoso, aquela viúva tinha. E aquela viúva não conhecia Deus. Um coração generoso, um coração caridoso. Ela podia muito bem ter negociado com o profeta Elias. Estou em tempo de seca. Está faltando água. Se quiser água, a gente pode negociar. O que você tem aí para a gente trocar? O que você tem aí de alimento? Eu lhe dou água e você me dá alguma coisa. Ou então, se eu não tiver nada, eu vendo água para você. Sim ou não? Podia muito bem. Tempo de seca, amados, falta de água, sem chuva, sem orvalho, pouca água. Então isso significa dizer que a água tinha um valor diferente. Eu já estive numa ilha, e nós fomos àquela ilha, eu e Daniele, e o que acontecia? Tudo lá era mais caro, porque tudo tinha que vir do continente. Até a água era mais caro, porque a água era mais escassa. Aqui em Fortaleza mesmo, amados, o que está acontecendo nestes últimos dias? O que está acontecendo com o feijão nesses últimos dias? As pessoas estão quase deixando de comprar feijão para comprar carne, porque o feijão está disparando de uma forma tal. Por quê? Porque não choveu, não teve safra, tornou-se escasso o produto, pela lei da oferta e da procura, o preço subiu. Então, uma terra sem chuva e nem orvalho. Aquela mulher, em momento nenhum, negou servir água ao profeta de Deus. Em momento nenhum, ela quis negociar aquele copo d'água. De imediato, ela foi buscar água para atender à sede do profeta. A medida da generosidade não é a medida do que temos, mas a medida do que somos.
eu não tenho, eu não posso ajudar. Não é o que nós temos, é o que nós somos. Repita comigo: a medida da generosidade não é a medida do que temos, mas de quem somos. Amém? Aquela mulher não tinha muito, mas era generosa. Porque não é o que temos, mas é quem somos. Aquela mulher poderia querer aproveitar-se daquela situação de sede do profeta Elias, que vinha sedento de uma jornada, e aproveitar-se da situação da falta de água, da falta de chuva, da falta de orvalho, mas em nenhum momento ela se aproveitou disso. Porque ela era generosa. Ainda que tendo pouco, ela tinha para dividir. Ah, se eu tivesse. Não é se você tivesse. Ah, se você fosse. Ah, se eu tivesse para ajudar. Não é ah, se eu tivesse para ajudar. É ah, se você fosse. Porque a medida da nossa generosidade não é a medida do que temos, mas a medida de quem somos. Nunca esqueça isso. Sempre lembre dessa mulher. E veja que a generosidade dela não tem a ver com o que ela tinha, mas com quem ela era. Mas o que Elias diz? Quando ela sai para buscar água, ele diz, faz o seguinte também, além de sede eu tenho fome. Traz contigo também, além da água, um bocado de pão para mim. É nesse momento que a mulher diz, vive Jeová o teu Deus. Acho interessante isso, que ela cita o nome do Deus de Israel. Se ela cita o nome de Deus de Israel, no mínimo ela já escutou dos feitos do Deus de Israel. Vive o Jeová teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Amados, a viúva é pobre e necessitada. Ela tem um coração generoso, um coração caridoso, mas ela é pobre, ela é necessitada. Ela não tinha sequer um servo para ir buscar a lenha, e não tinha ninguém para fazer o bolo. Era ela mesma que colhia a lenha, e era ela mesma que cozinhava. De pronto, ela se moveu para atender o pedido de água, mas o pedido de alimento a fez parar. Comunicar a escassez da sua casa e comunicar que o que ela esperava era a morte. Olha só, que viúva. De pronto ela se movimentou para ir buscar água para o profeta. Mas quando o profeta falou que precisava fazer uma refeição, ela disse, olha, eu só tenho um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite na botija. Vou fazer um bolinho para mim e um bolinho para o meu filho. A gente vai comer e a gente vai morrer. Sem esperança alguma mais. Ela já estava vendo o fim da sua vida e da vida do seu filho. Talvez até aflita, pensando como seria. Será que ela perderia primeiramente o seu filho e teria que enterrar o seu próprio filho? Ou será que ela morreria primeiro e o seu filho ficaria órfão de pai e mãe? Nós comeremos esse bolinho e morreremos. Pobre, necessitada e sem esperança.
Era ela quem precisava ser assistida. Era ela quem precisava que Elias chegasse à casa dela, quem sabe, com um mercantil. Eu sei que você é viúva, está necessitada, mas eu passei ali no supermercado e trouxe esse mercantil aqui para você e seu filho. Ela precisava ser assistida em suas necessidades. O que menos ela precisava era receber um hóspede na sua casa. Que se dirá um hóspede estrangeiro que ela nunca viu na vida. E muito mais alguém que não era nem da sua própria nação, mas da nação de Israel. Ela podia muito bem dizer: pô, profeta, aí, teu Deus já fez tanta coisa lá com o povo lá, e tu vem arrumar comida aqui na minha casa, eu é que estou precisando de ser assistido? Mas não. A situação que aquela pobre viúva e necessitada, viúva, mas de coração generoso e caridoso, e daquela viúva sem esperança alguma, em nenhum momento ela reclama do seu estado. Em nenhum momento ela fala contra aquilo que ela está vivendo. Ela não reclama de ter pouco, ela não reclama de que sua vida está terminando. Meu Deus, uma mulher que não conheceu a Deus, aprendeu a se submeter às circunstâncias da vida. Meu Pai, ensina a cada um de nós a não abrirmos os nossos lábios reclamando daquilo que temos vivido. Uma mulher que não teve encontro pessoal contigo, Deus, ela não abriu a sua boca, os seus lábios para reclamar da falta de pão, da falta de chuva, de que estava para morrer, para reclamar da sua viuvez. Não, não, não. Ela só disse para o profeta: só tem um pouquinho de farinha, só tem um pouquinho de azeite. Vamos comer e vamos morrer. Numa situação de miséria, não abriu a sua boca para reclamar. E eu e você, que nem precisamos chegar em situação de miséria para abrir a nossa boca para reclamar. Mas eu e você conhecemos um Deus gracioso. Eu e você tivemos encontro com esse Deus. Dai graça por todos. Dai graça por tudo. Em todo tempo, tendes corações agradecidos. Chega de reclamar e procura aquilo que você pode agradecer a Deus. Chega. Uma mulher que não teve encontro com Deus, não reclamou da sua situação de miséria. Eu e você somos filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus. Ainda que toda circunstância seja contrária, a gente pode fazer como o profeta Elias. Caminhar pela fé. Porque os justos, até nos dias maus, não terão fome, mas se fartarão. Nas palavras da viúva, nós percebemos resignação. Em nenhum momento nós vemos reclamações pelo estado de miséria, pela falta de chuva ou mesmo pela falta de perspectiva. Ela estava esperando a visita da morte, mas estava resignada. Nós morreremos. Ela sabia que a morte ia bater a porta da sua casa, mas ela não reclamou. Versículo de número 13. E Elias lhe disse: não temas,
Vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia que o Senhor dê a chuva sobre a terra. Olha que lindo, amados. Deus escolheu aquela viúva para sustentar Elias. E Deus escolheu o profeta Elias para encher de esperança aquela viúva. Oh, aleluia! Aquela viúva sustentou fisicamente Elias. E Elias sustentou aquela viúva com esperança. Não temas. Vai e faze conforme a tua palavra. Só um detalhe. Você vai cozinhar. A única coisa que está diferente na tua palavra é que ao invés de você fazer para o seu filho e para você, você vai fazer primeiro um bolo para mim. Mas você não vai fazer um bolo grande não com tudo que você tem não. Você vai fazer um bolo pequeno. Oh, Deus santo. Ó o profeta de Deus, amado. Profeta de Deus. Profeta de Deus não deixa a viúva sem nada, não. Amém? Faz um bolo pequeno para mim. Oh, aleluia. E depois você faz para o seu filho e para você. E aí eu te digo uma coisa. A farinha não vai se acabar na panela. E nem o azeite na botija. Enquanto o Senhor não der chuva. Oh, Deus santo. Oh, Deus maravilhoso. Ela podia dizer: não, profeta, que é isso, profeta? Eu vou fazer primeiro para o meu filho. Primeiro para o meu filho. Aí eu até posso fazer depois para o senhor e deixar eu por último. Mas não. Ela fez conforme o profeta falou. Primeiro para mim. Depois você faz para você e seu filho. Oh, Deus santo. A viúva que Deus escolheu para sustentar Elias, Deus escolheu o profeta para enchê-la de esperança. Abra sua Bíblia comigo, Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25. Olha só o que a palavra de Deus diz. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta. E ao que retém, mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará. E aquela que atende, também será atendida. Oh, Deus santo. Aquele que distribui, vai receber. É como diz o pessoal no interior, né? Se não quiser que o poço seque, a cacimba seque, é só fazer o quê? Tirar água, né? Você continua tirando água. Se parar de tirar água, faça a cacimba secar, né? Mas enquanto você tira, mais água dá. Sim ou não? Então, aquele que distribui, mais ainda lhe será acrescentado. Oh, Deus santo. Oh, aleluia. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta. E ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Versículo 15. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias, com um bocadozinho de farinha, um punhadinho de farinha,
e um pouquinho de azeite na botija. Ela fez conforme a palavra de Elias. Olha o segredo. Fez conforme a palavra de Elias. Se ela tivesse decidido fazer primeiro para o seu filho, depois para ela, e que sobrasse para o profeta, ela tinha morrido de fome. Mas ela fez conforme a palavra de Elias. Porque a palavra de Elias é a palavra do profeta de Deus. E a palavra do profeta de Deus é a palavra de Deus. Para Deus ninguém dá a sobra. Para Deus a gente dá a primícia. Amém? Diga comigo, para Deus não se dá a sobra, se dar as primícias. Nós damos as primícias a Deus. Nós não queremos a sobra, nós queremos as primícias. Então, para Deus, a gente dá as primícias. Se sobrar, eu dou para o profeta. O profeta ali estava representando Deus visitando a casa daquela viúva. A sobra para o profeta significaria a viúva estar guardando a sobra. Se sobrar, eu dou para o profeta. E Deus, ele merece sobra, amados? Deus, ele merece sobra? Não, Deus, ele merece as primícias. São os primeiros frutos que nós guardamos para Deus. Números capítulo 15, versículos 20 e 21 nos diz: das primícias da vossa massa oferecereis um bolo em oferta alçada. Como a oferta da eira, assim o oferecereis. Das primícias das vossas massas dareis ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações. Amém? Diga comigo, para Deus, as primícias. E aí você vai saber que tudo que é primícia é melhor, né? O que foi que Abel fez? Abel foi lá no rebanho, escolheu o melhor para Deus. O que foi que Caim fez? Caim, ao cabo de dias, foi lá, entrou, fez a colheita de frutas e verduras para oferecer ao Senhor. Ao cabo de dias, no fim da colheita. Fim da colheita, amados, os frutos já... Deus não quer a sobra, não. Deus não quer a sobra. Deus quer as primícias. Deus não quer o que sobra, porque Ele ofereceu a você as primícias. Cristo é as primícias dos que dormem. A primícia que ressuscitou. E Deus ofereceu Cristo para você e para mim. Cristo é o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. E essa primícia Ele ofereceu para você e para mim. E Ele não quer que eu e você ofereça para Ele o resto. Ele não quer que eu e você ofereça a Ele o que sobrar. Se sobrar um tempinho, hoje eu vou tirar um tempo aqui para mim entrar num propósito com Deus. Deus não quer resto não, viu, amados? Deus não quer resto. Amém? Você gostaria que eu pegasse um prato e começasse a me alimentar daquele prato, deixasse um resto de comida ali e oferecesse para você o resto? Sim ou não? Se a gente que a gente não gosta de resto de sobra, amados, que se dirá Deus. Deus não quer resto e nem quer sobra. Se restar um tempinho para mim, eu vou dar um jeito de servir na igreja. Deus não quer resto não, amados. Deus quer o melhor do seu tempo, Deus quer o melhor da sua energia, Deus quer o melhor dos seus talentos, Deus quer o melhor das suas forças, Deus quer o melhor. Você diz assim, se sobrar dinheiro esse mês, eu vou
vou dar meu dízimo. Deus não quer sobra, amados. Deus quer as primícias. Deus não quer sobra, Ele quer as primícias. Quando eu recebo meu salário, a primeira coisa que eu faço é tirar o quê? O dízimo. Isso aqui é do Senhor. Se eu deixar junto com aquilo ali acaba indo embora tudo junto. Sim ou não? Então a primeira que eu tiro é do Senhor. Porque antes de qualquer coisa foi Ele que trouxe aquilo às minhas mãos. Tu faz primeiro um bolo pequeno para mim. Depois você faz para você e para o seu filho. Primeiro é para Deus, amados. Primeiro é para Deus. Primeiro é para Deus. Depois é para a família. Depois é para terceiros. Amém? Diga comigo. Primeiro para Deus. Segundo para a família. Depois para terceiros. Meu primeiro é para Deus. E depois é para minha família. Depois é que eu abençoo outros. Posso abençoar outros também antes de ter abençoado a minha família, não. Porque tem gente que tira da própria mesa para abençoar outros e deixa em casa com fome. Você não faça isso. Porque a palavra de Deus nos diz, primeiro para Deus, depois para a família, depois para outros. Amém? E você pode ser generoso até quando há escassez. Porque essa viúva foi generosa na escassez. Ela deu o primeiro dela para Deus, que está representado no profeta de Deus. Depois ela se alimentou com seu filho. Versículo de número 16. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, porque ele falara pelo ministério de Elias. Não acabou a farinha na panela, amados, e nem acabou o azeite na botija, porque a medida de quem dá é a medida de quem somos. E aquilo que, se nós somos retos, nós não passaremos fome, porque Deus nos fartará. A farinha não acabou na panela. Ela tirava farinha da panela e a farinha continuava na panela. Ela derramava o azeite da botija. Quando ela olhava de novo para a botija, tinha mais azeite. Como é que é esse mistério aí, amado? Eu não sei. Eu sei que Deus multiplicou. É que nem a gente, amados. A gente olha assim, Deus multiplica nosso salário. A gente nem aumentou o salário. Está ganhando e Deus multiplica. A gente vê o nosso colega do lado, trabalhando, ganhando a mesma coisa. O dinheiro vai embora, ele não faz nada com o dinheiro. E Deus abençoando a gente, ganhando a mesma coisa. Parece que quanto mais você vai tirando, mais se multiplicando. É Deus abençoando. E o seu colega ali do seu lado, fazendo a mesma função, ganhando a mesma coisa, às vezes até mais, mas não está prosperando como você. Porque na panela não falta, e na botija também não. E quem faz é o Senhor Deus de Israel. Porque você é generoso até na escassez. Aleluia. Provérbios capítulo 3, versículo 9 a 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E o que acontece, amados? Acontece o que aconteceu com a viúva. A farinha não falta e o azeite também não. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Mas como é que vão se encher os teus celeiros e os teus lagares vão transbordar? Honrando ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos. Honra ao Senhor. E Ele vai fazer encher os teus celeiros e transbordar o vinho nos teus lagares. Olha que lindo, amados. Sidom exportou Jezabel para Israel. Jezabel
trouxe maldição. Jezabel trouxe fome. Jezabel trouxe falta de chuva. Jezabel trouxe morte. Os profetas foram assassinados por ela. Deus exportou o profeta Elias para Sidom. Sidom mandou Jezabel para Israel. Deus mandou Elias para Sidom. Oh, aleluia. E o que foi que Deus fez, amados? Deus mandou bênção para Sidom. Deus mandou alimento e não fome para Sidom. Deus mandou fartura para Sidom. E Deus não enviou morte, enviou vida para Sidom. Aquela viúva e o filho que estavam para morrer, não morreram. O filho adoeceu depois, faleceu, mas Deus mandou foi vida para Sidom. E Elias foi lá, orou e o filho ressuscitou. Enquanto Sidom exportou maldição, morte, falta de chuva, Deus exportou para Sidom bênção, fartura e vida. Isso quer dizer que aonde Deus levar você, que é servo e serva de Deus, Deus vai levar bênção, fartura e vai levar vida. E a viúva pode não ter como lhe sustentar, mas o Deus que lhe sustenta vai fazer a bênção entrar na casa daquela viúva. E aquela viúva em que Elias pensava que ia ser sustentado por ela, ela foi vista por Deus lá dos céus, e Deus disse: vou levar o meu profeta à casa dessa viúva para me sustentar esta viúva. E assim Deus mostrou a Elias que ele sustenta como ele quer. Você está atribulado, está apavorado, Deus diz para você essa noite: filho, eu te sustento como eu quero. Se eu quero sustentar junto ao rio Querite, ao Ribeiro Querite, é lá que eu vou te sustentar. Mas se eu quiser te sustentar na casa de uma viúva que não tem praticamente nada, lá eu vou te sustentar. E se eu quiser sustentar por Obadias, aquele que tem a chave do tesouro do rei, para fazer você sustentar com pão e água debaixo da cova, eu vou fazer isso também. Porque Deus, ele sustenta do jeito que ele quer. Só uma coisa vai acontecer, amados. Você pode ter certeza, você não vai ser esquecido pelo teu Deus. E ele vai fazer multiplicar, porque ele vai fazer prosperar onde você botar a planta dos teus pés. Porque um servo de Deus, aonde ele trabalha em retidão diante do Senhor, o Senhor faz prosperar. Amém? Glória a Deus. Mas meu salário não aumenta. Mas se seu salário não aumentar é pouca coisa, amados. Porque ele faz a farinha não acabar na panela e o azeite não acabar na botija. É isso que vale, amados. Fiquem em pé em nome de Jesus. Ao que distribui, mais lhe acrescenta, e ao que retém, mais do que é justo é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus.
porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Se uma porta se fecha aqui, Ele abre outra ali, né? Fechou a porta da chuva em Israel, Ele cuidou dele. Abriu a porta lá no Ribeiro de Querite. Fechou a porta no Ribeiro de Querite, abriu a porta lá em Sidom, lá na casa da viúva. Se Deus fechou alguma porta essa semana na sua vida, tenha certeza que é porque Ele já abriu outra porta para você. Oh, aleluia, Jesus. Querido Deus e Pai que está nos céus, oh Deus Santo, Tu és um Deus cuidador, ó Pai. Tu és um Deus, Senhor Deus, que cuida de nossas vidas, Senhor. Senhor, nós louvamos a Ti, ó Pai, porque Tu cuida dos Teus filhos, Tu cuida das Tuas filhas, ó Pai. Agradecemos a Ti, ó Pai. Às vezes não entendemos, ó Pai, mas como aprendemos nessa noite, é melhor obedecer do que entender. Às vezes as portas se fecham e a esperança quer se esvair, mas, Senhor Deus, nós temos a certeza, cremos em Ti, que outra porta já está aberta. Oh, Deus Santo, continua abençoando a Tua igreja, continua, Senhor Deus, abençoando a vida de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, a agirmos com generosidade. Ajuda que ainda no pouco, ó Pai, possamos tirar um pouco do pouco que temos para abençoar a outros. Ajuda-nos, ó Pai, a oferecer as primícias a Ti, porque Tu és digno, ó Pai,
do melhor, o melhor seja para ti, das nossas forças, do nosso tempo, daquilo que temos, daquilo que somos, que seja para ti, Senhor, em nome de Jesus. Santo Deus, abençoa-nos, ó Pai, a sabermos estar debaixo da Tua orientação, a ouvirmos a Tua voz, a fazermos como o profeta Elias, estarmos obedientes à Tua voz, ainda que muitas vezes haja um nó na nossa cabeça e não entendamos a direção, possamos obedecer a Tua voz e que saibamos, Senhor Deus, que a Tua poderosa mão nos susterá aonde quer que estejamos, não deixando, ó Pai, faltar a farinha na panela, nem o azeite na botija, mas zelando pela vida de cada um dos seus santos, em o nome do Teu Filho amado Jesus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Oh Deus Santo, aleluia. Diga comigo: Deus cuida de mim. Deus cuida de você, Deus cuida de nós. Aleluia, Jesus. Queridos, queremos lembrar a igreja do Senhor Jesus que próximo domingo, dia 29, após a escola bíblica dominical, haverá uma reunião com todos os irmãos que estão desejosos de participar da caravana missionária para os povos ribeirinhos na Amazônia, próximo domingo, logo após a escola bíblica dominical. Aí você vem, participa da escola bíblica, estamos estudando as cartas dirigidas a igrejas da Ásia, no Apocalipse, e aí logo após a escola bíblica nós participaremos desta reunião. Também vamos orar agora pelo Jonatas. Estivemos semana passada visitando, estamos muito felizes com o que Deus tem feito, mas vamos orar para que Deus possa acelerar esse processo de cura, em nome de Jesus. Pela irmã Brígida, pela irmã Solange, também quero pedir que os irmãos reforcem em vossas orações domésticas, no lar, com a família, a oração pela irmã Solange, que o tratamento que ela fez, por último, não surtiu o efeito esperado, então ela vai ter que submeter novamente ao tratamento, para só posteriormente submeter ao transplante. Então peço à igreja que esteja orando pela nossa irmã em Cristo, para que Deus possa estar lidando o quanto antes da saúde. E também pelo José Ézio, filho da irmã Berenice. Vamos apresentar ao Senhor, orar pela irmã Bianca também, que o Senhor possa estar agindo com cura, em nome de Jesus. Convidar o pastor Evandro para estar fazendo essa oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Só os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso Pai, que está no céu, Senhor da glória, Deus amado, Deus santo. Pai querido, estamos muito gratos, Senhor, por este culto divino, meu Pai, pela sua presença gloriosa, Senhor, pela sua palavra, meu Deus querido, que nesta noite, Senhor, foi muito tocante aos nossos corações. Vamos sair daqui, meu Senhor, fortalecido, Senhor, enriquecido, meu Deus, da tua palavra. Obrigado, Senhor. Continua, meu Deus querido, abençoando e usando, Senhor, o teu filho, pastor Ilquias, Senhor, Pai amado, para a glória do teu nome. E assim, meu Senhor, nesta noite a tua igreja, Senhor da glória, que se fez presente, abençoa poderosamente, ó Pai. E assim, meu Deus querido, teus filhos que pede oração, o Jonathan, Senhor, da glória, Pai querido, eu considero um milagre, meu Senhor, o que o Senhor está fazendo na vida daquele jovem. Pai querido, abençoa poderosamente, restaura a sua saúde. A irmã Brígida, meu Senhor, Pai amado, realiza um milagre, Senhor, restaura, Senhor, também a sua saúde, Pai. E assim, irmã Solange, que se encontra ainda, meu Deus, naquele leito, mas, Senhor, Tu és o Deus de milagre. Assim, meu Pai, como Tu fez com aquela viúva, Senhor, Tu pode fazer também com a irmã Solange. Tu pode restaurar, Tu pode mudar o quadro, Senhor, porque nós cremos que Tu és o Deus de milagre. Abençoa demais que pede oração, que precisa do Teu alento, da Tua ajuda. E assim, meu Senhor da glória, fica conosco. Muito obrigado, Senhor. Nos despede em paz para o nosso lar. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E quem crê, diga amém.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. E os generosos dizem...